find myself trying to imagine all kinds of things all the time. And I get a kick out of it, just like a runner gets a kick out of sweating. I get a kick out of thinking about these things. I can't stop. Olá pessoal, bem-vindos ao Cogito. O meu nome é Eugénio. E o meu nome é Miguel. E hoje vamos falar aqui com Ana Sofrai, a qual agradeço a sua presença, sobre a sua investigação no contexto da Bolsa Gulbenkian na área das humanidades, não é? Em Sim. 2022, se não me engano. Sim, obrigada. Ok, ótimo. Ficamos muito contentes com a tua presença. Tu já ias dizer qualquer coisa? Não, eu não ia dizer nada. Eu ia só perguntar, pedir-te para contextualizar como é que vocês se conheceram. Ok. E como é que ela apareceu aqui? Então, eu e a Ana essencialmente conhecemos quando tu entraste no primeiro ano da faculdade, não é? Portanto, a Ana entrou em Física, um ano depois de mim, porque tu és de 2000, eu sou de 99, mas nós na altura não falávamos, ou falávamos pouco, se calhar dizíamos boa tarde, bom dia, mas nada de especial. E eu, por acaso, no outro dia estava a pensar sobre isso. Eu não me lembro qual é que foi, digamos, o período concreto no qual nós começámos a falar um bocadinho mais. Tu lembras? Tu, por acaso, não me lembro. Eu lembro-me de uma vez ter saído de um exame qualquer, tinha corrido muito mal, e estavas a falar com o Afonso, com o Jantarada. E eu estava ao pé do Jantarada, e a partir daí começamos a falar. Ok, porque o Jantarada é um amigo nosso em comum. Sim. O quem? O Afonso Jantarada é um amigo nosso. Isso é mesmo o apelido dele? Ganda. Yeah. Exato. Olha, só uma coisa, nós falamos um bocado alto, se conseguis falar um bocado... Ok. E nós Vou fazer exatamente esse reparo. Sim. Só porque depois não se ouve tão Tá bem. bem. Nós é tentar, também não berrar tanto, que nós temos a mania de levantar a voz, mas sim. É só para ficar uniforme, senão Claro. depois é muito Claro. obrigado. Ok, portanto, tiveste um ano em Física. Em Física, certo? sim, na E Faculdade depois... de Ciências. E depois percebi que Física é terrivelmente aborrecida e mudei de curso. Fui estudar para a Faculdade de Letras, tirei Estudos Gerais, que é basicamente estudar aquilo que se quer. Eu podia estudar em qualquer faculdade da Universidade de Lisboa. Foquei mais na Faculdade de Letras e pronto, acabei a minha licenciatura. Fui convidada depois para dar aulas na Faculdade de Letras e já estou a dar aulas lá 2 anos. Aulas de quê? Aulas depende, todos os semestres é diferente. É uma cadeira que se divide em 3 tipos, em 3 módulos diferentes. A cadeira chama-se Textos Fundamentais e nós falamos de textos fundamentais de todas as áreas do conhecimento humano. Passamos por textos científicos também. Falamos, por exemplo, de Galileu, de Copérnico, aqueles textos importantes. Filosofia, depois literaturas, direito, coisas assim. Isso é bem fixe. É uma cadeira importante. Acho que é uma cadeira importante para transmitir pelo menos aquilo que são as bases de cada era da humanidade aos alunos, sobretudo primeiro, segundo ano de licenciatura. E vocês, ou seja, nessa cadeira, isto se calhar é uma expressão, não sei se se utiliza assim, tipo na Academia de Portugal ou whatever, mas falam de textos que estão fora, por exemplo, do Western Canon. Não, exatamente o contrário. O nosso objetivo é apresentar aquilo que é o canon, textos fundamentais. Pois é. Há sempre uma pequena tentativa de tentarmos sair de uma posição mais eurocêntrica. Nem sempre é bem conseguida. Houve um semestre no qual nós incluímos textos da Ásia, mas depois acaba por ser um bocado mais complicado fazê-lo. Mas que também, ou seja... Mas também são canónicos. Exato, ok. Também são importantes. Okay, o nosso objetivo não é dar a entender aquilo que é, se calhar, uma literatura mais underground de todo. É mesmo falar das grandes obras de Platão, as grandes obras de, se calhar, Camões e Milton e isso tudo. Eu ia questionar simplesmente o que é que tu achas, ou melhor, qual é que achas que é a razão por trás de haver uma certa dificuldade em sair da nossa visão eurocentrista? Achas que tem a ver com o facto de... E isto é uma pergunta plenamente ignorante. Achas que tem a ver com o facto da Europa ter uma quantidade maior de textos fundamentais do que os outros continentes ou é por desconhecimento nosso? Claro que não. Ainda também não acho que seja por desconhecimento. Facilmente podemos passar a perceber quais é que são os textos, ter uma lista e fazê-lo. Okay. No nosso caso, aquilo que acabou por acontecer era a falta de docentes capazes de o fazer. E depois também, eu enquanto monitora de textos fundamentais, nas minhas turmas de discussão, faltava muito a vontade que eu tenho, por exemplo, com outros textos. Okay. Então acabamos por não conseguir fazê-la. Em termos de... A minha formação não passou muito por aquilo que seria a literatura oriental.
existe essa opção, não vai ao encontro daquilo que são os meus objetivos. O mais oriental que eu faço é, se calhar, a literatura russa, a Arménia, mais nada. Mas, por exemplo, russa também é considerado ocidental, certo? É oriental em termos geográficos, tipo mapa. Vamos falar sobre isso hoje também. Ok, É boa. uma questão complicada. Acho que depende do daquilo contexto, que não? tu disseres, daquilo que tu te referires enquanto Rússia. Se a tua maneira de olhar para a Rússia é Moscou, Ok. pronto, sim. Agora, se reconheceres que de facto há muita população indígena na Rússia que não é loira e não tem olhos azuis, é diferente. Ok. Certo, então és a segunda pessoa que traz papel com coisas anotadas para falar. E isso, pronto, já estás a fazer mais trabalho do que nós fazemos em muitos dos nossos episódios. É tipo, ontem, por exemplo, foi o Wing It. Sim, ontem foi completamente improvisado. Ok. Portanto, no episódio que nós gravámos Ok. ontem fui eu simplesmente a contar uma história, no fundo. Não foi nada de especial. Boa. Quer dizer, para se contar uma história ou uma vivência engraçada não é preciso um script, não é? Estamos mal habituados. Exato. E eu ia-te perguntar, pronto, se queres começar a entrar no que tinhas aqui ou falar de algumas coisas que queres fazer, ou seja, da tua pesquisa. Pois, eu vou falar exatamente da minha pesquisa. O meu grande objetivo aqui é tentar levar-vos através daquilo, todos os passinhos, para chegar, se calhar, a uma conclusão. Então, começávamos, se calhar, por definições, coisas assim um bocadinho mais aborrecidas que eu vou tentar tornar menos aborrecidas. Ok. Só para dizer, isto aqui foi feito no ano passado, por isso eu sinto uma certa já distância daquilo que eu escrevi, sinto que já não me pertence. Ou seja, eu ontem estive a rever o documento que eu te mandei, já não gosto, já passou, mas ainda assim vamos falar sobre aquilo que é, sobretudo, a Eneida, ou Eneida, de Ivan Kotlярevski, se calhar a primeira obra daquilo que é o início da literatura moderna ucraniana. Foi escrita em 1798. E é estranho poder dizer uma data, porque normalmente quando nós falamos de períodos históricos, falamos de mais ou menos século XVII, mais ou menos século XIX, e é difícil normalmente conseguir dizer foi aqui que começou. Mas neste caso, de facto, foi aqui que começou, e vamos tentar perceber o que é que isto significa, de onde é que isto veio. Para vos situar mais ou menos geograficamente, vamos falar sobretudo da figura do cossaco, depois vamos tentar perceber a dificuldade de perceber o que é um cossaco, mas podem pensar de momento nele como uma espécie de cowboy Do leste? do leste, não só, mas sim, cowboy do leste, é uma espécie Ok, de guerreiro que gosta muito do seu cavalo e que tem uma relação muito importante com ele, que vive assim um bocadinho fora da lei, que pode ser utilizado pela lei ou contra ela, uma espécie de anti-herói. Mas é possível definir o cossaco, ou neste caso como um povo, ou os cossacos estão dispersos de tal forma que não é possível identificá-los como um povo unido ou unificado? Depende, podemos identificá-los geograficamente. E os cossacos vivem, normalmente os cossacos são identificados pelo rio perto do qual eles vivem. E normalmente os dois rios entre os quais há populações cossacas são o Danúbio, perto da Roménia, não é? E o Ural, que é lá mais longe, para os lados da Rússia, mais para dentro. Temporalmente, podemos também definir mais ou menos século XVI até mais ou menos, com certeza, se calhar século XIX. Mas hoje em dia também supostamente há cossacos. E mais importante do que isso, cossaco passa a ser um epíteto e uma maneira de se estar na vida, mais do que se calhar um povo com regras e maneiras de agir. A palavra que tu utilizaste foi o quê? Epíteto, ou seja, é um adjetivo, é uma maneira de dizer... Por exemplo, em Guerra e Paz, de Tolstói, há uma personagem que é Natasha Rostova e ela é ela é identificada enquanto uma pequena cossaca. E nós sabemos dizer, e nós conseguimos compreender que aquilo que Tolstói queria dizer é que ela era uma mulher rebelde. Uma mulher livre. Ok. Alguém, uma espécie de adjetivo. Um adjetivo, sim. Ok. É também possível, por exemplo, chamar-se de cossaco a uma criança que seja um bocadinho mal comportada. Mas que esse mau comportamento pareça derivar de uma maneira de se estar. Ou seja, que não seja simplesmente caótico, que seja
uma criança que é mal comportada, mas parece que quer ser mal comportada e precisa de ser mal comportada para ser fiel a si mesma. Relatable. Ok, estou a perceber. Mais ligado, se calhar, à irreverência, não? Mas, sim, provavelmente é uma boa maneira de se olhar. Podíamos imaginar esta figura de uma criança a subir, a trepar uma árvore, a mãe muito desapontada, tipo, porta-se tão mal, e o pai a dizer, é meu pequeno cosaco. Esta ideia de... Em português seria, olha ali o meu pequeno pirata. Uma coisa dessas, Uma coisa assim. Um pirata, um cowboy, um cosaco. Exato, ou seja, era o que eu ia dizer, o cowboy também ou seja, é utilizado muitas vezes como adjetivo, né? Exatamente. Há também uma maneira de o cosaco enquanto figura é muito importante naquilo que é a cultura contemporânea ucraniana. E é uma discussão que acontece, o cosaco é ucraniano ou é russo? Okay. Geograficamente eles viveram tanto na Rússia como na Ucrânia, mas eles viveram sempre fora. É um bocadinho difícil dizer-se diretamente o que é que eles são. Ok. Devido ao seu caráter, se calhar, nómada, não? Em parte sim. Também pela vontade de eles serem uma população mais autossuficiente. E alguém, por exemplo, poderíamos comparar com as populações Roma. Ok. Só que existe por parte, normalmente, por exemplo, Portugal, Espanha. Calma, Romani, certo? Romani, sim. Ok, é que eu não sabia que se podia truncar, digamos assim. Então eu estava só confuso. Se calhar disse mal. Não sei. Não sei, genuinamente não sei. Bem, pronto, desde que me tenha feito perceber. Sim, é mais importante. Existe, no entanto, uma grande vontade por parte de Portugal e Espanha de os afastar. Então, eles não são portugueses, não é? Eles são outra coisa. Eles são ciganos, eles são outra coisa. Por parte dos cossacos é exatamente o contrário. Sobretudo porque eles agora, mais do que a realidade, passam a ser uma figura mitificada. Então, porque eles representam uma espécie de maneira muitíssimo masculina e forte de estar na vida, quer-se muito trazer-se para cá. Então, não, eles são ucranianos, eles representam a alma russa. Então, uma então coisa existe uma fora. disputa para ver quem é que é o dono do cossaco, ou dos cossacos, não? Enquanto que, ou seja, no fundo aquilo que tu estás a dizer é que, por exemplo, enquanto Portugal e Espanha, de certa maneira, guetiza a população cigana, os russos e os ucranianos tentam abraçar. Sim, os russos e ucranianos também por parte da Polónia existe às vezes essa vontade, só que não é tão marcada. Devido ao afastamento territorial, não é? Porque já se afasta um bocadinho. Sim. Os cossacos também viveram naquilo que era o reino da Polónia. O reino da Polónia fez parte, teve um bocadinho mais a Oriente, depois contraiu-se muito tempo, passou-se muita coisa. E cossaco significou muita coisa ao longo dos séculos. Inicialmente podia-se com muita certeza dizer que, por exemplo, no século XV e XVI, na altura em que o Kanato da Horda Dourada, ou seja, o Império Mongol, dividiu-se em 4 grandes kanatos que depois também se foram dividindo. Nessa altura, sendo cossaco uma palavra tártara, utilizava-se para dizer-se cossaco alguém que simplesmente andava a vaguear de cavalo as estepes da Eurásia. Eventualmente passaram esses guerreiros, por assim dizer, passaram a ser empregues, por exemplo, pelo czar. Passaram de facto a ser contratados enquanto mercenários para eles vivendo sempre na zona fronteiriça, para conseguirem defender a fronteira, em parte. Ok, pois eu vi isso no texto que tu me enviaste. Exato. Então, até mesmo a relação que eles têm com os diversos governos entre os quais eles vivem é sempre muito ambígua também. Ou seja, eles às vezes lutavam contra o governo para tentar conservar aquilo que eles identificavam enquanto a coisa mais elementar e a coisa que mais lhes pertencia, que se calhar pode ser a liberdade, o álcool e uma espécie de joie de vivre. São pessoas, em princípio, são representadas e são pensadas enquanto alguém que vive uma vida de putas e vinho verde, e depois são muitíssimo guerreiros. E tentam conservar muito essa maneira de estar. Então sempre que haviam um bocadinho, se calhar,
condicionada ou condicionável, não tinham medo de lutar contra um possível Estado que não os achasse simpáticos e que não os gostasse de ter no seu território. Isso há de afetar também a dinâmica que estavas a falar há pouco, de teres tipo pelo menos duas nações que estão tipo, os cossacos representam-nos a nós, e outros estão a dizer, não, representam-nos a nós, e eles em contrapartida se calhar dizem tipo, nós não somos nada disto, nós somos cossacos só. Mas é estranho, porque não... Exatamente, porque quando nós falamos dos cossacos, hoje em dia falamos muito referindo-nos à literatura. E quem escreve a literatura não são os cossacos propriamente ditos. Existem muitos deles que, por exemplo, Mordovtsev, um escritor russo que escreveu sobre cossacos, ele fala dele enquanto herdeiro, enquanto descendente de cossacos. Mas ainda assim ele não viveu a experiência cossaca, então até que ponto é que tudo aquilo que ele diz pode ser usado de alguma maneira e depois como é que se relaciona a identidade e a vontade de um indivíduo relativamente a tudo aquilo que é o resto da população. Duvido que tu consigas dizer o português é isto. Outros portugueses podem discordar de ti. Exatamente. Mas isso faz-se. Mas isso faz-se. Por exemplo, na literatura, muitos escritores já disseram tipo, português é isso. Exatamente. Pois, exatamente. É sempre uma representação literária puramente subjetiva, não é? Claro que a pessoa pode viver a experiência de ser português, mas no caso em que a Ana agora falou ainda é pior porque como não tendo vivido a experiência cossaca acaba por ser ainda menos fidedigno. Certo? Certo. Porque, porque nem sequer não sou capaz sequer de dizer o que é uma experiência cossaca. Se no século XVI cossaco era alguém que andava a vaguear as estepes da Eurásia, no século XVIII eles passaram já a ser mais domesticados e passaram a ser já mais mercenários e muitos deles passaram de facto a ter um lugar mais fixo na geografia. No século XIX eles já foram totalmente domesticados e passaram a ser parte da cavalaria czarista. Pois. Ou seja, não há uma experiência cossaca única, o próprio termo foi-se mutando ao longo do tempo. E há várias populações cossacas e muitas delas dão-se mal com as outras. Ok, uau. Ok? Eles não são todos amigos, eles não são todos unos. Existe isso mesmo, mais uma vez, nas populações romani, não é? Sim. Existem divergências e nós, olhando de fora, muito facilmente podemos dizer é tudo a mesma coisa, porque é o outro. A partir do momento em que estás dentro de uma comunidade, consegues... Em Portugal, a mesma coisa. Eu sou português, mas eu não sou do Porto. Não é? E isto só faz sentido quando tu estás em Portugal. Se calhar quando vais para outro país identificas-te enquanto português e não lisboeta. As tuas maneiras de te relacionarem com a tua terra dependem de quem. Pois é porque com quem falas. Exato, nós quando estamos a olhar para outro grupo, nós estamos sempre invariavelmente a criar uma ideia que é mais constrangedora do que aquilo que é efetivamente a realidade. Uma coisa que eu reparo sempre é, por exemplo, a representação que as pessoas têm das pessoas dos Estados Unidos. Exatamente. As pessoas normalmente, os americanos são assim, assado. Eu digo, são, mas também não são. E até Estados Unidos, ao mesmo tempo. Excelente exemplo, sobretudo porque Estados Unidos, eles, enquanto estão nos Estados Unidos, identificam-se muito mais com o seu Estado, mais do que com os Estados Unidos. Eu sou da Califórnia, por exemplo, e eu sendo da Califórnia sou de uma determinada maneira, e uma pessoa que é do Ohio vai ser de outra maneira. Pois. Agora, para nós europeus, Estados Unidos são todos iguais, Coca-Cola e obesidade. Então, capitalismo. É isso. Sim. Eu acho que tem piada também a forma, por exemplo, como eles dizem os europeus. Exato. A forma de nós não temos nada a ver com o resto da Europa, e o resto da Europa não tem nada a ver com nós, da mesma forma que nós não temos nada a ver, por exemplo, com o Porto. E nós, por exemplo, nos Estados Unidos, como um país que é, em termos de área, gigante, nós somos muito mais pequenos e mesmo assim temos essas coisas. Até, por exemplo, sabe, o pessoal que pensa da Margem Sul. Da Margem Sul. Eu acho que nem é preciso tão longe. Por exemplo, quando há jogo de Benfica Sporting, a cidade parte-se ao meio. Basta isso. Ou seja, no final das contas, nós vamos sempre conseguir repartir. O que eu ia dizer era a última repartição que fazemos é tipo o indivíduo, né? Tipo, entre ti e o teu mas mesmo assim, mesmo dentro de cada um de nós, tipo, existe sempre uma...
as outras pessoas têm sempre uma visão nossa que é uma ideia e que não é efetivamente quem nós somos, certo? Eu tenho uma ideia de quem é o Miguel, de quem é o André, de quem é que são as pessoas, mas só nós é que sabemos quem... Eu acho que E nem muitas tu vezes... sabes. Era isso que eu ia dizer. Eu também não sei até que ponto é que nós sabemos Não, quem realmente exato. somos. Acho que é difícil. Isso, Ok. e também acho, eu não tenho um bocado de receio em cair naquela, na minha opinião, erro de desvalorizar completamente aquilo que é o olhar do outro, porque em parte define-nos imenso e não tem mal. Não, concordo, exato. A questão de tão simples quanto um adjetivo que nós queremos que nos descreva. Por exemplo, eu ser simpática. Eu não me consigo identificar enquanto simpática isoladamente. Eu só vou conseguir fazer em contacto com as outras pessoas. Uhum. As outras pessoas é que me vão dar a mim o epíteto de simpática. Ana, a simpática. Uhum. Mas... Sim, ou seja, isto tudo o que eu estava a dizer não era para desvalorizar, ou seja, Sim. eu também acho que é importante, lá está, na minha concepção das coisas existe, eu ainda no outro dia estava a falar sobre isto com um amigo, que é, na minha concepção das coisas os seres humanos operam a 2 níveis, que é o nível de que está mais aproximado dos animais, que tem a ver com os nossos instintos e as nossas emoções e essas coisas todas, e depois opera no nível mais, num nível mais abstrato, que teoricamente os animais não... A minha conversa com esse meu amigo era que ele estava a argumentar que os animais, se calhar, até têm essa capacidade também, mas na minha perspectiva, os seres humanos têm algo de diferente dos animais e é a capacidade de reconhecer e dar importância a símbolos e a ideias e a conceitos, certo? Existe uma ideia do Miguel, tipo, que não é efetivamente a realidade do Miguel, mas que é tão importante quanto a realidade dele, porque tem a ver com a interação entre as pessoas umas com as outras. Sim, que vai precisamente ao encontro daquilo que a Ana disse. A Ana não pode ser descrita como Exatamente. simpática se viver numa ilha deserta. Exatamente. Exatamente. Mas pronto, voltando ao... Ou seja, aquilo que eu estou a dizer é que em termos históricos e sociais é muito, muito difícil definir o Kusaku, porque ele é muitas coisas e muitas vezes coisas contrárias. Ou seja, ele é simultaneamente uma reunião de características ocidentais também, características orientais pelas influências túrquicas, sobretudo. Ele é simultaneamente o self, quando precisamos dele, ele é o eu. Ele faz parte da minha comunidade e simultaneamente o outro, porque ele vive fora da minha comunidade e ele é claramente diferente. Ele muitas vezes é utilizado enquanto meu amigo e simultaneamente meu inimigo. Então, a relação que se tem historicamente com o Kusaku é ambígua, é estranha E de e interesses. muitas vezes Porque eles reúne são, coisas se nos forem... contraditórias. Pois. De interesses, às vezes. Porque se nos forem úteis para, por exemplo, combater, aí já são nossos amigos, não nossos inimigos. Mas, por exemplo, se Sim. formos um governo tirano, se calhar a mudança de perspectiva acontece. Mais ou menos, porque até no governo tirano, no caso do Império Russo, Ok. um governo bastante tirano, se quiser, o Kusaku era fazer parte daquilo que é a organização militar. Ok. Ou seja, nem sempre a ideia se manifesta, a maneira de uma pessoa se falar, ou uma maneira de uma pessoa se querer apresentar perante o outro nem sempre se verifica. Querendo-se, se calhar, por exemplo, eles podendo falar daquilo que eles estão a fazer, enquanto nós, cossacos, defensores da ortodoxia cristã, defensores da liberdade, acima de tudo, estamos a lutar contra os judeus, porque eles representam um perigo no Império Russo. Eles foram um grande motor daquilo que é conhecido como o pogrom, uma espécie de holocausto, se quiserem. Ok. Holocausto e vontade de se expulsar, um genocídio acima de tudo. Judeu, o que aconteceu na Rússia também, no Império Russo. Isto é século XIX. Ou seja, dependendo daquilo que é o inimigo, ele vai se definir de uma maneira, mas isto para dizer que não existe uma ideia de liberdade, uma ideia platónica de liberdade que se manifesta sempre da mesma maneira e que ele será sempre fiel. Depende, ele vai-se falar enquanto alguém que é defensor da liberdade, mas essa liberdade e essa fidelidade pela ortodoxia pode manifestar-se em matar-se
uma população inteira. Ou seja, e sendo essa matança motivada pelo Império. Ou seja, é muito ambíguo. Mas, simultaneamente, esse mesmo cosaco, se calhar numa outra região, que também se identifica enquanto cosaco, aquilo que ele vai fazer é lutar contra o Ducado da Lituânia para conservar o seu território, o seu pedacinho de terra e a sua liberdade. Isto, se calhar, não sei se é uma boa comparação, mas isso está-me a fazer lembrar a questão toda de, por exemplo, durante a Segunda Guerra Mundial, existirem muitos japoneses que eram budistas, que eram kamikazes, porque eles conseguiam, eu não sei como é que se diz esta palavra em português, mas tipo weaponize. Aquele grupo de pessoas é um grupo de pessoas que é tipo... o inimigo. Não, ou seja, era mais fácil deles utilizarem budistas para serem kamikazes por causa da ideia toda do tipo, da filosofia de vida, que normalmente é até associada a coisas boas, certo? O budismo e a harmonia com as outras pessoas e com a natureza e isso tudo. O Império Japonês conseguia pegar nos budistas por causa das crenças teoricamente... Instrumentalizar. Exatamente isso. Instrumentalizar o estilo de vida deles para irem cometer atrocidades. Sim. Pode ser vista dessa maneira, parece-me uma boa comparação, exatamente porque duas coisas, cossacos é uma maneira de se falar daquilo que é a resistência ucraniana hoje em dia perante a ofensiva russa. Fala-se dos soldados que estão agora do lado da Ucrânia enquanto os cossacos. Os nossos cossacos estão a fazer isto. Mas calma, enquanto adjetivo. Enquanto adjetivo. Não enquanto povo propriamente dito. Porque é muito difícil falar-se. Há pessoas que se identificam enquanto cossacos e têm aquilo que é a vida de um cossaco, ou aquilo que se espera que seja a vida de um cossaco. Putas a vinho verde. Muito mais, mas sempre com uma vertente muito cristã, muito ortodoxa. É se calhar a coisa mais importante. É putas e vinho verde nem sempre, mas sim, acontece com uma frequência. E na literatura, sobretudo na literatura russa, o cossaco surge muito enquanto defensor de um conceito um bocadinho filosófico-teológico, que é o conceito de Santa Rússia, que é Rússia, sobretudo Moscovo, enquanto o herdeiro do Bizâncio. Do Império Bizantino. Sim, Moscovo enquanto a Terceira Roma, o Império Romano. Exatamente. E esse Império Romano seria construído a partir e iria assentar sobretudo na ortodoxia cristã, no cristianismo ortodoxo, e daí a inimizade com sobretudo os judeus, e com muçulmanos e tudo que não seja, e com católicos. Os polacos eram os grandes inimigos deles também porque são católicos. Então o cossaco surge enquanto muito influenciado pela literatura ou retratado dessa maneira por alguns escritores, enquanto defensor de uma espécie de império romano com epicentro em Moscovo, assente na ortodoxia, e eles muitas vezes matam e eles muitas vezes são o principal motor do imperialismo russo em nome da ortodoxia, porque se tornou muito fácil confundir, e historicamente confundiu-se, e hoje em dia confunde-se o cristianismo ortodoxo com a Rússia. Normalmente quando se fala em cristianismo ortodoxo pensa-se na Rússia. Então, um bocadinho perdido por essa confusão entre o cossaco enquanto principal guerreiro a favor do Império Russo. E um bocadinho a desconstruir essa ideia que eu fiz a minha investigação. Porque Porque então tu não concordas propriamente com isso, ou seja, existe ali, essa visão pode ser uma visão um bocadinho errada. Não, deixa-me só fazer uma... Isto é porque, pronto, isto é por ignorância minha mesmo. Claro. Ou seja, na Ucrânia também, as pessoas também são cristãos ortodoxos. Depende, mas sim. Em geral? Sim, grande parte da Ucrânia.
Ok. Grande parte Eu por da acaso, tu há bocado disseste que normalmente os cristãos ortodoxos são associados à Rússia, mas eu por acaso, quando comecei a investigar mais acerca disso, foi mesmo um vídeo sobre o schism, estás a ver? Ou seja, naquela altura, quando eles mostram no mapa, eu nem associo isso, nada disso, tipo, propriamente à Rússia, associo àquela região Ok, da Europa do Leste. e da Europa do Leste Ainda e bem. a Turquia. Mas Exatamente, acho que uma das igrejas ortodoxas mais antigas do mundo encontra-se precisamente na Turquia. Na Turquia, pois, Yeah. exato. E há muito bonita. Eu não sei o nome da igreja, não sou especialista. Não, mas, Estou só aqui a mandar um mas ditado. ainda, Mas sim, assim, pois. ainda assim, a Europa do Leste é muito frequentemente equiparada à Rússia. Pois. A Europa do ok, Leste, ok. vista a partir de, por exemplo, Portugal, sobretudo, Pois. vive em Portugal, a Europa do Leste é a Rússia. Muitos E anos, tudo- se calhar, da e- União Soviética também acabam por intensificar essa visão, não? Sim, em parte. Também porque era grande potência e era uma espécie de grande Estados fantasma. Unidos do Leste. Estados Unidos do Leste, exatamente. Uma espécie de irmão mais velho e simultaneamente bully. Então, pronto, é natural que seja essa visão. Não é, no entanto, a realidade. Há muita diferença até dentro daquilo que é a própria Rússia. Falaste da Rússia. A Rússia é enorme. Há muita gente lá, há muita cultura lá, há muitas línguas lá. Mas é verdade que, e é natural, porque é assim que a Rússia se apresenta enquanto Moscovo. Pois, há bocado estavas a falar precisamente nem todos os russos são loiros de olhos azuis e cai precisamente nisso, porque dentro da Rússia nós temos muitos povos diferentes, por exemplo, os chechenos, por exemplo, que são mais cá para baixo, que são completamente diferentes do ponto de vista fenótipo. Completamente diferentes. São morenos. E são muçulmanos. Exatamente, e a maioria é muçulmana. Yeah. Mas, para responder agora sim a tua pergunta, eu não vou contra isso. Eu reconheço que isso existe e que o Kosaco é equiparado a defensor do Império Russo, porque ele surge assim na literatura, em vários autores, mas para compreender aquilo que é o Kosaco na literatura vamos ter de fazer muitas divisões e muitas separações, porque ele não aparece sempre da mesma maneira. Estou a perceber. Então, naquele contexto específico, Ou seja, é uma verdade objetiva. para te dizer, a confusão que nós temos na história aparece também na literatura. A literatura não nos vai salvar aqui, não nos vai ajudar a perceber o Kosaco de uma maneira mais fácil. Não, porque ele aparece, se calhar por um autor polaco, ele vai aparecer como uma figura terrível, violenta, que simplesmente chega, massacra, viola, rouba. De facto era aquilo que eles faziam. Pois. Visto a partir, se calhar, da Rússia, ou de escritores que viviam dentro do Império Russo, ele é o grande herói que sim, de facto, está a matar, que sim, de facto, ele está a fazer coisas terríveis, mas é por um bem maior. Desculpa, foste interrompida, tivemos problemas técnicos, mas... Sem problema. Pois é, vou fazer o clap. Está feito. Estava a falar de Gogol, autor de Almas Mortas. Sim. Pronto, é Por uma favor, obra pronuncia os nomes da maneira mais correta. É só porque eu, claro que quando sim. vi o texto, Gogol. estava lá Gogol, e então... É Gogol. E Gogol é aquilo que quiserem. Só uma coisa, desculpa, isto é um sim. reparo acerca do problema técnico que nós tivemos. Se calhar foi por tu teres... portanto, Desculpa, foi minha culpa. Não faz mal. Não há culpas nem culpados. Mas Gogol, ele, por exemplo, é autor de uma das grandes obras, ou pelo menos das mais populares, que envolvem a figura de um Kosaco. Chama-se Taras Bulba. Taras B-U-L-P-A. Bulba. Acho que existem traduções para o português. Há duas grandes versões da obra, uma de 1835 e outra de 1841. E o próprio autor, aquilo que ele fez ele voltou praticamente a reescrever a obra, tornando o Kosaco numa figura pró-russa e tornando numa figura a favor da ortodoxia e a favor daquilo que é a alma russa. O Kosaco enquanto a melhor representação daquilo que seria a identidade russa. Mas, por exemplo, a versão de 1835 não tem esse arzinho pró-russo.
É simplesmente uma obra sobre cossacos e na relação que os cossacos estabelecem sobretudo com a Polónia, e a Rússia não é mencionada uma única vez. E o próprio autor reescreveu, exatamente porque ele achou que se calhar ia representar melhor aquilo que ele acha que deve ser um cossaco. Mas é também difícil dizer que foi assim porque sim, ponto. Porque se nós tivermos em conta quem é Gogol, ele sim nasce na Ucrânia. Ele é sempre muito excluído daquilo que seria o ciclo ou o círculo de escritores mais respeitados do Império Russo. Porque ele falava de uma maneira estranha. Falava ucraniano. Falava ucraniano. Falava mesmo a oralidade dele. Sim. Eu pensava que quando disseste falava, ou seja, o que ele escrevia. E escrevia também. Ok. Porque ele tentava... As primeiras obras dele foram, por exemplo, Mirgorod. É uma das obras mais conhecidas dele. É uma coletânea de contos que tem sempre o objetivo de estudar-se o folclore ucraniano, pensar-se o folclore ucraniano, e tem um arzinho sempre muito ucraniano. Eventualmente ele começa a afastar-se disso e passa a falar mais daquilo que é a Rússia e sobretudo a russidade. E a Ucrânia, enquanto, aliás, na altura, a Ucrânia era conhecida enquanto pequena Rússia. Então existe aqui um determinado tipo de dinâmicas de poder, sobretudo, que me impedem de dizer esta reescrita aconteceu porque sim, ponto. Houve de facto um contexto dentro do qual ela aconteceu e um contexto que coloca a Ucrânia numa posição muito desfavorável. Por isso, provavelmente houve, sim, uma grande mudança da opinião e uma evolução por parte de Gogol, que ele próprio dizia: eu não me identifico nem enquanto russo, nem enquanto ucraniano, eu sou simultaneamente ambos e nenhum. Mas pronto, é preciso ter em conta este tipo de dinâmicas e se calhar uma abordagem um bocadinho mais pós-colonial a tudo aquilo que é a literatura de autores de origem ucraniana pode ser útil neste tipo de posições e de reescritas. Essa posição também é um bocado... Como é que se diz? Ou seja, é uma cop-out. Porque é tipo, eu sou ambos e não sou nenhum. Tipo, pode ser visto como uma cena, como uma coisa... boa, não é? Ou seja, ele está mesmo a distanciar-se, ou então é só uma forma de cobardia de tipo, não quer assumir uma posição, estás a ver? Como assim? Ou seja... Ou pode genuinamente sentir-se assim. Não, exato, não, mas é o que eu estou a dizer, pode genuinamente sentir-se assim, ou pode ser só uma coisa que ele diz para não ter de assumir nenhuma posição e estar seguro. Para agradar a gregos e troianos. E se calhar são coisas, e se calhar acontece mesmo com o contexto atual do conflito. Do conflito, de certeza que há pessoas que fazem isso, certo? De certeza que há pessoas que fazem isso, mas é também uma grande certeza que a dinâmica Ucrânia e Rússia não é a dinâmica Portugal-Espanha, por exemplo. Pois. Uma relação muito mais próxima. Grande parte, é praticamente impossível um russo não ter um ucraniano na sua família. É uma relação muito mais próxima, daí ser uma guerra muito mais dolorosa do que seria se calhar um caso entre países muito mais distantes. Tu tens irmãos a andarem a matarem-se uns aos outros. Estou a perceber. Mas depois daí entra uma outra posição, em que grande parte dos russos que estavam a morrer, sobretudo no início da guerra, não eram russos loiros de olhos azuis, eram russos que vinham das regiões mais pobres e rurais, que são as partes centrais mais interiores da Rússia. Isso é uma coisa, isto se calhar tu podes corrigir. É uma posição racista, ponto. É uma posição de há pessoas mais importantes do que outras e os moscovitas são sempre os mais importantes. Sim. E portanto são os outros que vão para as linhas da frente combater numa primeira instância. Sim. E em todas esses endeavors russos, é sempre o povo mais pobre e com mais dificuldades que leva pancada à torta e à direita e não é reconhecido e que é mandado para as prisões e isso Exatamente. tudo. Portanto... Eu só ia fazer um comentário há bocadinho, porque, por exemplo, tendo crescido sempre em Portugal, pronto, eu sou português, nós falámos no outro dia que eu não me pareço com o típico português, mas eu sou português, acho eu, e eu sinto que, por exemplo, Portugal, Espanha, França... Itália já não é bem assim, porque Itália, enquanto país unificado, formou-se há relativamente pouco tempo, mas
Vou parar por aqui. Portugal, Espanha, França são países que têm uma identidade nacional já muito bem estabelecida. Quer dizer, Portugal forma-se em 1143 e tem as suas fronteiras bem definidas, iguais às que nós temos ainda hoje, desde 1300 e troca ao passo. Portanto, existe claramente, ou não existiu neste caso, uma evolução territorial da nação. Enquanto que no caso dos países do leste, como tu falaste há bocadinho, a Rússia, a Ucrânia, houve sempre ali uma mistela de circunstâncias. Ora a Ucrânia fazia parte de território russo atual, ora não fazia, ora, digamos, era unificado, se calhar. Portanto, existe um contexto muito complicado de se analisar, e os cossacos acabam por nos dar, digamos, uma lente para o passado específica, mas que às vezes até é verdadeira e ajuda-nos a perceber melhor o contexto da época. E uma figura muito importante, sobretudo, se calhar, no contexto russo, e uma grande vontade de se reapropriar até o cossaco, que, se formos a ver, tem características muito mais ucranianas do que russas, mas isto não significa que ele seja ucraniano. Há uma grande vontade de puxar não apenas o cossaco para si, mas também porque se parte do princípio que a Ucrânia não é a Ucrânia, é uma pequena Rússia. Ou seja, uma vontade de se puxar para si tudo aquilo que existe, e sobretudo o cossaco, porque ele é uma figura grande, uma figura poderosa, um guerreiro, uma figura muitíssimo valente, infinita em termos de grandiosidade, que também é muitíssimo ortodoxa. E existe uma grande vontade por parte da Rússia de se apropriar também da ortodoxia cristã. Isso é perfeito. Então o cossaco é a maneira perfeita de o fazer. Nós, russos, somos grandes, valentes, enormes, infinitos e muitíssimo ortodoxos. Nós identificamos-nos através do cossaco. O cossaco, tal como ele surge, por exemplo, na Ucrânia mais ucraniana possível. Aliás, de uma maneira geral, a literatura ucraniana é muitíssimo engraçada. Eles utilizam muito o humor. O melhor humor que eu li é de autores ucranianos. E o cossaco deles, aí sim, surge enquanto putas e vinho verde. O cossaco, por exemplo, mais russificado, o cossaco de até Taras Bulba de Gogol, apesar de ele ser se calhar ucraniano, se calhar russo, ele surge enquanto uma figura muito séria. Ele é um guerreiro terrível. Pois. Eu estava aqui a pesquisar há bocadinho precisamente o Taras Bulba, não sei se estou a pronunciar corretamente, e é esta figura imponente, não é? Violenta, digamos, territorial ou agressiva. Sim. Não é? Que contrasta com a figura mais ucranizada, não é? Mas só um reparo, só de olhar assim de relance, parece um samurai. Pode parecer. E assim puxamos também para o lado mais oriental do cossaco, que também tem de ser tido em conta. Exatamente, ele não porque parece da Mongólia, não é? Faz lembrar aqui... A roupa dele é muito túrquica, vem da Turquia. Se vês, por exemplo, sobretudo as calças, são calças aquelas que nós estamos habituados a ver, se calhar, num otomano ou num ok. São Uau, assim, aquelas calças de balão. Exato. Sim. Desculpa. Não, estavas a dizer. Está tudo muito bem, estamos a evoluir bem, sobretudo porque agora vamos tentar começar a entrar naquilo que seria, ok, temos aqui estas ideias muito difusas, o que é que nós temos de fazer agora para tentar começar a resolver isto? Que foi aquilo que tu fizeste. Que foi aquilo que eu tentei fazer, não sei se consegui, tentei. Não foi uma ideia original minha, apliquei foi a outro texto. Esta ideia surge sobretudo a partir de Kornblatt, Judith Kornblatt. Ela utiliza a ideia do carnavalesco de Mikhail Bakhtin para, enquanto a aceitação de que isto é um todo difuso, nós não vamos tentar encontrar ou escolher qual dos extremos de um binómio é que lhe pertence, se ele é self ou se ele é outro, se ele é ocidental ou se ele é oriental. Vamos simplesmente aceitar que estas diferenças existem e que se calhar coexistem e que de alguma maneira mais macro conseguem ser englobadas e consegue-se aceitar que o cossaco é simplesmente essencialmente indomável. Mas vamos ter de olhar para todas estas características a partir de uma posição mais
macroscópica. E vamos fazê-lo aceitando, ou pelo menos introduzindo aqui um conceito que eu vou tentar explicar, que é o conceito do carnavalesco. Ok. Pronto, Que está não muito sei. presente naquele texto que tu me enviaste, Exato. não é? Eu tenho só aqui uma questão só para clarificar, Claro. tanto quem está lá em casa a ouvir-nos, tanto como pessoalmente a mim, que é, tu mencionaste uma autora americana, Cornblatt, deduzo, sim. e mencionaste um autor russo, soviético. Sim, Bakhtin. Consegues só dizer por outras palavras o que é que cada um está a dizer? Porque basicamente Ok, tu disseste sim. que a ideia não foi original, tu pegaste isso. na ideia da autora americana. Que utilizou, ou seja, Bakhtin é um autor, um crítico literário soviético, que escreveu uma obra muitíssimo importante, que é Rabelais e o seu mundo. Rabelais é um autor francês, e nessa obra aquilo que ele vai fazer é introduzir o conceito de carnavalesco, sendo que esse conceito representa... Já o vamos dissecar um bocadinho melhor, mas pensem nele enquanto, se calhar, a época do carnaval, mais ou menos. Um carnaval. Okay. E aquilo que Cornblatt faz é pegar nesse conceito que foi originalmente aplicado a Rabelais e o mundo de Rabelais, e aplica-o naquilo que é o compreender-se, a maneira de se estar do cossaco. Porquê? Ela fala sobretudo nessa obra Taras Bulba, de Gogol, porque ele, apesar de ser uma figura muitíssimo enorme, sombria, um guerreiro terrível, ele é também inseparável de uma maneira humorística de se fazer as coisas. Ou seja, até naquilo que são as tradições dele e a maneira de dele escolher um hetman. O hetman é o principal, é o chefe, líder, não? é o chefe das comunidades cossacas. As próprias tradições que envolvem o escolher-se um hetman são tradições que envolvem humor. Ou seja, existe puxões de cabelo, existe o ungir-se de lama, aquilo que é o hetman escolhido, e existe, inevitavelmente, a troca de papéis. O hetman, o líder, ele vai ser humilhado pelos outros cossacos e apenas através dessa humilhação ele vai conseguir chegar a ser quem ele é. Uma praxe. Uma espécie de praxe. Sei exatamente no mesmo. E é um bocadinho Exatamente sobre isso que mesmo. nós vamos falar. Nós vamos falar também um bocadinho sobre o conceito de praxe e o conceito de aquilo que é A inversão da hierarquia, a não é? inversão da hierarquia e o fazer-se rituais de faz de conta, que são importantes. Pois. Se bem que na praxe, nos termos portugueses atuais, existe claramente uma hierarquia bem definida, enquanto que a noção de praxe surge nesse contexto simplesmente associada à parte, digamos, da humilhação. O papel da inversão da hierarquia é caracterizado nesse caso, enquanto que no caso da praxe não. Mas o carnaval é muito mais do que isso. Sim. Quando Isso é eu só um comecei a elemento. falar, sim, mas quando eu começar a falar disto, vais perceber que isto é mesmo a praxe. Eu estou a falar da praxe. Uau. Okay. Ou seja, e Cornblatt, aquilo que ela faz é reconhecer que existe esta inversão de papéis que é inerente àquilo que é a maneira de se estar e de se fazer a vida e de se organizar de um cossaco. E aquilo que ela vai dizer é, ok, como é que eu vou perceber isto? Através do carnavalesco de Bakhtin. Mas há algumas diferenças. Antes de falar das diferenças, queria explicar o que é o carnavalesco de Bakhtin. Esteticamente falando, nós podemos pensar num quadro, não sei se... Pronto. Há um quadro fantástico que representa bastante bem isto, que é a entrada de Cristo em Bruxelas. Ok, eu posso pesquisar Podes aqui pesquisar, para vermos e depois até incluirmos na parte do vídeo. Chama-se A Entrada de Cristo em Bruxelas, em 1889. O quadro é de James Ensor e foi feito em 1888. E é importante exatamente porque existe aqui uma mistura. Existe uma mistura de pessoas, estão todos na praça pública, é um espaço universal, é um espaço de gozo, de brincadeira, no qual nós temos a coexistência entre, como vais ver no quadro, tens Jesus Cristo, de facto, no centro, e depois tens figuras estranhas e bizarras, tens palhaços, tens provavelmente prostitutas pelo meio também, tens esta mistura de tudo aquilo que é a cultura humana enquanto uma coisa muitíssimo ampla e muitíssimo grande.
que entra em contacto no momento e que vai suspender qualquer tipo de hierarquias. Nós estamos todos na praça pública a fazer isto. Podes pensar também, se calhar, na Desolation Road, do Bob Dylan, que é exatamente a mesma coisa. Está a ser descrita uma praça pública na qual tu tens a coexistência entre figuras bíblicas e figuras da literatura. Tens tanto a Cinderela como o Romeu e Julieta, tens a Ofélia. E todos eles estão a coexistir num espaço, não é? Tens também figuras da história mesmo. E todos eles estão a coexistir no mesmo espaço. Tu não percebes muito bem o que é que está a acontecer. Tu sabes que está a haver aquilo que pode ser entendido enquanto a relação mais puramente humana possível. Estão todos simplesmente a ser humanos. Aliás, há uma parte da música na qual eles estão todos a fazer amor, ou então estão à espera de chuva. Como se isto fossem as duas únicas alternativas e como se fazer-se amor ou esperar-se pela chuva fossem opostos. Não é? É uma coisa completamente bizarra. Uma espécie de... Podem pensar nisto, uma espécie de melting pot. Muito humorístico e muito parvo, acima de tudo. No início não, mas perto do início tu estavas a dizer que na conversa que tu tiveste com um amigo teu, tu conseguias definir os seres humanos em duas dimensões, uma parte mais animalesca e outra parte mais racional. E isto acaba por intensificar, potencializar essa parte animalesca. Isto é uma manifestação completamente dionisíaca, se calhar. Daquilo que é a experiência humana. É nice. Mas é exatamente isso. É se calhar uma posição quase que das bacantes, um bocadinho maluquinhas a dançarem. É acima de tudo uma festa. É uma festa, acima de tudo. E se calhar daí o grande erro ou se calhar corrigir aquilo que eu disse anteriormente, de pensarmos no Carnaval, é preciso ter cuidado, porque o Carnaval como ele é hoje em dia não é o Carnaval como ele era na Idade Média. Sobretudo porque se pensarmos, se calhar, no Carnaval da Veneza, não tem essa... É uma coisa muito mais exclusiva, não é? Não tem aquela vertente de estar toda a gente aqui. Até o Carnaval do Brasil, se calhar aqueles desfiles maiores, também não têm essa vertente, sobretudo porque existe claramente um objeto e um espectador. Sou eu, estou a observar o Carnaval, mas eu não participo nele. Esta vertente é eliminada nesta questão do carnavalesco. Toda a gente está a participar e é, em parte, apenas com o objetivo de inverter hierarquias, acima de tudo. Tens aqui a altura do ano, no qual tu tens pedintes a mascararem-se de reis, e os reis também a participarem nisto, de alguma maneira. É uma espécie de mundo do avesso, no qual, durante algum tempo, as pessoas vivem numa espécie de segunda realidade. E segunda realidade porque é universal. É universal no sentido em que toda a gente participa, todos riem-se, toda a gente, e existe uma maneira de se estar na vida. Ou seja, tu não vais viver a tua vida e depois vais para o Carnaval, tu durante algum tempo vives neste estado carnavalesco. Existe também uma grande coexistência a partir do momento em que nós temos a dissolução de hierarquias. Existe aquilo que podemos chamar de degradação. E podemos pensar na cultura enquanto, se calhar, composta entre dois polos, cultura mais erudita e cultura mais baixa. E esta degradação significa que a cultura erudita ela vai descer. E ela vai passar a coexistir com aquilo que pode ser entendido enquanto uma mistura entre cultura baixa e alta, que porque coexiste, já não é nem baixa nem alta. Existe um momento de degradação. Mas esta degradação não é obrigatoriamente negativa. Não é uma coisa má. Podemos pensar nesta degradação, se calhar, uma passagem bíblica, João 12:24, que retrata bastante bem isto, que é uma semente, quando ela é atirada ao chão, se ela conservar a sua vida, não é? Ela simplesmente vive. Mas se ela morrer, ela vai dar vida a muitas coisas muito superiores a ela. Então esta ideia de eu vou descer a terra, eu vou descer a coisa que se calhar é mais baixa e mais suja, eu vou se calhar durante um espaço de tempo viver a minha existência de agora sim, claramente, putas e vinho verde. Isto é necessário para ver um renascimento. É também esta ideia de Cristo teve de morrer
teve de descer aos infernos para depois renascer e passar a ter uma existência superior. É um Isso bocadinho fez-me sobre isto que lembrar- nós estamos a falar. Isso fez-me lembrar também uma passagem, ou uma frase, por acaso não sei em que livro é que isso aparece, ou se aparece em algum livro, ou se foi uma coisa que ele disse, do Jung, que ele dizia que nenhuma árvore consegue crescer até ao céu, a não ser que as suas raízes se afundem até ao inferno. Exatamente. Bué É uma deep. boa, Adoro. mas é exatamente sobre isso que nós estamos a falar. É a cultura mais erudita, ela vai ter de descer. Yeah. E nós vemos isso na história. E nós vemos este movimento circular de uma maneira bastante interessante. Sim, exatamente. Ou seja, não... Portanto, utilizemos as palavras que nós queiramos utilizar, existe sempre na figura, de certa maneira, do herói de passar e de sacrificar várias coisas para chegar ao céu, ao seu estado maior. Não? Não sei. Porque aqui parece que nós estamos a falar do herói enquanto coisa grande. Eu estou a falar de coisas sujas, feias e nojentas. Não, sim, coisas sujas, feias e nojentas, mas eu e percebo, é bom. eu percebo o que estás a dizer, mas aquilo que eu estou a falar de um ponto de vista, digamos, mais macroscópico, é dizer que para nos tornarmos grandes, temos sempre que passar por dificuldades, por sacrifícios. E aquilo que eu estou a dizer é que nesse contexto o sacrifício, que até pode não ser um sacrifício do ponto de vista literal, é o andar sujo, é essa Se tu essa quiseres cena. pensar em Bakhtin enquanto livro de autoajuda, sim. Gostei. Isto é, acima de tudo, um processo de libertação hierárquica. É uma Catarse. Exatamente, é uma efeito catarse. catártico. Era Exatamente isso que isso. eu queria dizer. E sublinho mais uma vez, é que aquilo que nós estamos a fazer é, durante a época do Carnaval, é celebrar aquilo que há de mais bizarro, aquilo que há de mais nojento, aquilo que há de mais depravado. E aquilo que fora, se calhar, da época do Carnaval é reconhecido enquanto nojento, depravado e todas essas coisas. É simplesmente uma fase que tem de ser feita e que precisa de humanamente ser feita. É, se calhar, o fim de semana, nosso equivalente seria aquele fim de semana no qual uma pessoa pensa, eu vou me mimar e como um bolo inteiro. É um bocadinho essa necessidade de, se calhar, eu preciso de me portar mal. E isto é necessário. Estamos tão dóceis, como indivíduos que o nosso portar mal é comer um bolo enquanto os outros andam tipo, no bacanal. Exatamente. Okay. É um bocadinho isso. Sim. Queria também dar a entender ou reforçar esta ideia da circularidade da cultura, dando 2 exemplos muito interessantes. Para começar, é a ideia do jazz. O jazz, inicialmente, quando começa a surgir, é feito por e para pessoas desdentadas e pobres que nunca tiveram grandes oportunidades em termos de música. Hoje em dia, as pessoas que fazem e ouvem jazz são aquelas pessoas assim, de grande cultura e grande entendimento e erudição, não é? É um bocadinho essa ideia de que começou sendo uma coisa baixa para pessoas baixas. E hoje em dia é uma coisa muitíssimo elevada e todas as pessoas têm uma enorme coleção de discos de vinil e pronto. Posso dar uma curiosidade que acaba por ser muito parecida com isso que tu acabaste de dizer. Eu, quando estive lá em Valência e conheci o Roberto, um dos meus colaboradores brasileiro, ele disse que as chinelas havaianas começaram nas favelas. E hoje em dia é utilizada por pessoas... Quer dizer, aqui são chinelas que são relativamente caras para o preço médio das chinelas, não é? Cá, exatamente. Lá, tipo, as pessoas terem havaianas... Sim, traduz precisamente ao contrário. Exatamente. Mas exatamente, usar argolas é a mesma coisa. As argolas surgem também num contexto de pobreza que hoje em dia está na moda. Pois. É? Por exemplo, a figura feminina cigana é vista muitas Com vezes com as argolas. Exatamente. Existe o contrário também, ou uma coisa muitíssimo interessante que hoje em dia, se calhar, é ainda mais bizarra do que a questão do jazz. A Carmina Burana, que foi musicada depois por Carl Orff, vocês vão conhecer pelo menos a primeira música, é muito conhecida. Que é tan 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 tan. Queres que eu coloque aqui? Claro que conheço, sim. Ok. Isso até aparece nas músicas dos Era. Não sei se conheces essa banda. Não sei, mas pronto. Ela assim, não sei. Não sei. Mas a Carmina Burana, ela pronto, nós conhecemos a versão musicada por Carl Orff, mas a Carmina Burana é um bocadinho o equivalente às músicas de praxe que nós ouvimos no Campo Grande. São músicas em latim, e em latim também muito macarrónico. Nós temos aqui um misturar entre língua vernacular e
latim para criar músicas que, mais uma vez, são sobre putas e verde. O que é latim macarrónico? Desculpa. Eu vou falar um bocadinho depois sobre isso, sobre latim macarrónico. Ok. Então se tu quiseres definir a devida altura... podemos, latim macarrónico depois vou dar exatamente um exemplo de latim macarrónico. É uma mistura entre latim e língua vernacular. E muitas vezes pode ser apenas aquilo que se faz hoje em dia com o inglês, colocar-se... estás a falar português e metes palavras em inglês no meio. Não é Eugénio. Sou muito criticado por isso. Se calhar um aproximar-se daquilo que seria um português macarrónico ou um inglês macarrónico, mas não é utilizado dessa maneira. Utilizamos sobretudo quando falamos do latim. Pode ser também a junção de palavras e a transformação dessas palavras, ou seja, não apenas a introdução de estrangeirismos, mas de facto a transformação desses estrangeirismos através de sufixos ou prefixos mais portugueses. A portuguesar uma palavra, por exemplo. Exatamente. Ok. Então falaste dessa maneira, falaste de uma maneira macarrónica. Croissant, por exemplo. Mas tu disseste sufixo ou prefixo. Embora neste caso seja só fonético. Ou de outra maneira. Ou por exemplo, a palavra tablet é uma expressão inglesa, né? Mas imagina nós dizemos tabletzinho. Sim. Ok. É uma coisa assim, mas quer dizer, agora tipo tablet já é também uma palavra portuguesa. Exato, já. Mas eu depois vou-vos dar um exemplo, se calhar mais claro, que vos vai dar a entender o latim macarrónico enquanto dispositivo humorístico, que nem sempre surge, por exemplo, em Eugênio Onegin, que é a maior, se calhar, obra da literatura russa de Pushkin. Nós temos um francês macarrónico, porque nós temos uma espécie de crítica, se quiserem, aquilo que era a maneira de se falar e de se estar de um aristocrata russo na altura, que era falando francês. Porque, tal como nós hoje em dia, inglês dá mais jeito, ou o inglês é mais elegante, lá, pronto, era o francês a grande língua. Então, o falar-se francês e russo e usar-se as duas maneiras de se falar é uma maneira de se transmitir a existência de uma língua macarrónica. Lá, não como elemento necessário para afirmar a sua classe social, por exemplo, neste caso. Nesse caso, sim. Entretanto, Bakhtin, aquilo que ele faz é apresentar 3 tipos de manifestação humorística daquilo que é cultura durante o carnavalesco. Em primeiro lugar, nós temos a interpretação de rituais jocosos, o fazer-se um ritual de faz de conta. Temos a composição verbal cómica, escrever-se humor, de alguma maneira. E a utilização de língua vernacular, ou então língua vernacular com muitas asneiras, as duas coisas, uma ou outra também. Ou seja, quando nós queremos identificar, ou pelo menos aquilo que Cornblatt nos diz, é que nós para conseguir identificar a presença do carnavalesco, podemos olhar para uma destas 3 manifestações. No caso de Taras Bulba, aquilo que nós tínhamos era o primeiro caso. Ou seja, nós tínhamos um ritual de faz de conta. Mas é um ritual de faz de conta para lá, Judith Cornblatt. Não é bem um ritual de faz de conta. E é aqui que entro eu. Porque aquilo que acaba por acontecer é que o carnaval ele surge muito restrito temporalmente, não é? O carnaval acontece e assim que o carnaval deixa de acontecer, volta-se a mesma maneira de estar na vida pré-carnaval. Estou a perceber. E esse intervalo de tempo é da ordem de quê? De dias? De um só dia? Horas? Não. Dias e se calhar às vezes semanas. Por exemplo, o carnaval é uma dessas épocas e passou depois a ser uma dessas épocas até apoiadas pela igreja de uma maneira ou de outra. Uau! A igreja envolveu-se e participava nisso. A Carmina Burana foi escrita por padres. Esta ideia que nós temos de eles enquanto figuras muitíssimo sérias não é verdade, eram jovens universitários também. Perdi-me. Não, eu estava-te a perguntar o período. O período de tempo. Na Páscoa também existia uma época durante a qual, se calhar durante uns dias, existia essa celebração. Acho que dependia muito daquilo que eram as decisões da igreja, mais... Estou a perceber. Ou seja, não mas, tinha propriamente um período definido.
Mas era bastante, era um tempo suficiente, as pessoas preparavam-se para isso e as pessoas participavam nisso com muita vontade. É que dado o caráter animalesco e, digamos, subversivo, de degradação, não é? Na minha cabeça eu esperaria que isso fosse apenas, por exemplo, algumas horas ou 2 dias no máximo, mas não. Um dia, um fim de semana, tipo The Purge. É uma Sim, altura, por exemplo. uma altura de festa, é uma altura de celebração, mas celebração um bocadinho mais intensa do que aquilo que nós temos hoje em dia. Hoje em dia nós vamos, se calhar... Hoje em dia comemos o bolo. Comemos o bolo, comemos a altura do Natal, bolo rainha, e se calhar os pais de Natal, o Pai Natal de chocolate, porque é a altura de festa e eu posso. Lá era mais ou menos a mesma altura, naquela altura era mais ou menos a mesma coisa, Pois. só que de uma maneira um bocadinho mais intensa. Mas e com sexo, com lama, com outros elementos. Com outros elementos, sim. E tu estavas a dizer, pronto... Acontecia mais ou menos 3, 4 vezes por ano durante alguma altura, em épocas determinadas. Ok. Eu pensava que... Bem, tu agora estavas a dizer que na Páscoa isso também acontecia e a minha cabeça foi logo de 1 para 2. Mas tu agora disseste que podia acontecer 3, 4. Se calhar de outras maneiras, agora não me estou a lembrar exatamente daquilo que Bakhtin diz, mas era uma coisa que acontecia e as pessoas preparavam-se para isso, esperavam isso. Era a altura... Se pensarmos em filmes, é aquela época na qual nós vemos, se calhar, o circo a chegar às cidades, ou então a feira, e nós temos assim a cidade toda a mascarar-se, e vamos todos para a feira e vamos dançar, e se calhar há uma espécie de bizarrice também pelo meio, não é? As danças intermináveis, os festins, acima de tudo a ideia do festim é muito importante no Carnaval. Nos filmes nós temos isto bastante bem representado, ou seja, nós não temos apenas... a Idade Média sempre cinzenta, existe pelo menos alguns filmes ou alguns momentos do filme no qual o circo chega à cidade ou a feira chega. Então existe um animar-se, um renascer-se da cidade, porque vamos todos participar nisto. Só que se calhar era feito de uma maneira um bocadinho mais intensa e muito mais festiva, até para não... E os filmes não mostram isso, até para não violar aquilo que é o nosso entendimento da Idade Média enquanto... Enfim, é um lugar comum, uma época escura e triste e sombria que na realidade se calhar não era assim tão triste e sombria. It's all psyop. Eu por acaso já ouvi algumas pessoas a fazerem esse argumento também, que é, temos uma ideia a idade das trevas, demasiado não é? obscura do que é na Idade Média. Sim, éramos pessoas também na altura. Exato. Eu acho que nós tínhamos a ideia que as pessoas eram mais infelizes na altura para podermos aceitar a vida que vivemos. A comer o nosso bolo. Não, eu estou bem, porque há 500 atrás as pessoas estavam tipo todas... E provavelmente estavam, nós hoje temos penicilina e não morremos tipo por causa de Aos uma 40, infecção. Certo. Mas a experiência humana, Sim, até que sim. ponto... Não, mas aquilo que o André é importante e relevante porque, pegando nas palavras do Miguel Calhau, se calhar há 200 ou 300 anos atrás havia uma pessoa que vivia 40 anos, mas que vivia bem, respirava ar puro, comia bons alimentos, enquanto que nós agora vamos até aos 90 e se calhar não levamos uma vida, digamos, tão plena do ponto de vista humano. Eu passo a dizer que não concordo muito bem com essa perspectiva, mas é uma perspectiva diferente. Eu por acaso até quer dizer, concordo, não concordo. Tem a ver com o que ela estava a dizer, é a experiência humana em si acaba por ser... A ideia, por exemplo, se calhar a obra que melhor representa aquilo que é a experiência humana há de ser Hamlet, de Shakespeare.